Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Lulu estamos aqui para falar sobre um assunto importante: nutrição. Como a nutrição interfere na fertilidade e também quais os cuidados com a fêmea quando ela está gestante. Quem vai conversar comigo mais uma vez é o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, mais uma vez, obrigada por estar com a gente aqui, viu? Legal, vamos continuar a nossa conversa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre questão de fertilidade, sobre as nossas futuras mamães. Só que antes disso, eu acho que era legal a gente falar um pouco da questão da responsabilidade em ter novos filhotes em casa, né? Eu acho ótimo essa conversa, porque primeiro a gente precisa pensar por que a gente vai acasalar esses cães, esses gatos, né? A gente já tem um destino, por que a gente está querendo isso? É um acasalamento consciente ou é só por um mito que a gente acha que a cadela tem que ter uma primeira cria? Isso é mito mesmo? Sim, não existe nenhum estudo mostrando... Não existe a necessidade de ter uma ninhada de filhotes? Não, inclusive muitas vezes recomendado até uma castração mais precoce para evitar problemas de tumores, outros tipos reprodutivos. Então conversar antes com o veterinário, pensar realmente o que vai fazer, lembrar que isso não é só cruzar, né, pensando às vezes até no filhote, mas você pode ter alguns gastos também, você está preparado para esses gastos, uma cesárea de urgência que possa ter, os gastos com filhote, com vacinação. Então tudo isso é importante a gente pensar antes de acasalar e para não ter problemas futuros, né, de destino dos filhotes, o que a gente vai fazer. Então realmente, quer acasalar antes da nutrição, vamos pensar realmente se é necessário e para que a gente quer esse acasalamento. Então agora, já que a gente vai falar sobre gestação, antes disso tem a questão da fertilidade. A alimentação também influencia nessa hora, porque nos humanos a gente sabe que hoje isso é um fato. Você pode sim ter problemas de infertilidade por conta de ou obesidade ou falta de boa nutrição. Isso acontece com os animais também? Acontece também. A gente tem dois pontos, tanto no macho, então principalmente microminerais como selênio, zinco, são importantes para a fertilidade do macho, quanto para a fêmea. Então a fêmea ela tem que estar bem nutrida. O que seria bem nutrida? Não é ela estar gordinha ou estar acima do peso. Muitas vezes a gente associa uma boa nutrição com um animal acima do peso. Isso não é ideal, principalmente para quando você quer acasalar. O animal precisa estar no score corporal ideal. Nem magra ou hiponutrida, nem supernutrida com obesidade. Os dois podem ter problemas. Tanto depois para ela conseguir na amamentação e na recuperação, isso vai ser ruim, quanto uma cadela obesa também pode ter, diminuir o número de fetos, problemas de distocia, que é problema na hora do parto. Então, sempre pensar primeiro na condição corporal. E isso, a nutrição também tem uma influência direta. Depois disso, a gente tem os nutrientes. Então, como que os filhotinhos vão se desenvolver? Quais os nutrientes que ele precisa? Então, uma alimentação de ótima qualidade é fundamental para você dar os nutrientes de forma adequada. Não só os nutrientes básicos, mas a gente tem outros que são condicionalmente importantes, como por exemplo o DHA, né, que é um ácido graxo da família ômega 3. Isso é uma coisa que a gente fala muito na alimentação das nossas crianças, do meu filho, por exemplo. Então quer dizer que os de 4 patas também precisam. Também, eles são condicionalmente essenciais. O que quer dizer? Que no desenvolvimento dos filhotes, esse ômega 3 ele é importante também para o desenvolvimento adequado. Então, a gente pensar numa alimentação com níveis adequados é importante. Então, diversos pontinhos importantes dentro de uma alimentação que você vai encontrar em um alimento balanceado. Conversar de novo com o veterinário, porque muitas vezes uma suplementação pode levar a problemas depois. Também o excesso de cálcio pode levar a um problema na hora que a cadela for amamentar. Então é um desafio muito grande, né? Pensar que a cadela ou a gatinha ela está desenvolvendo um fetinho, uma vida dentro. Então a nutrição é fundamental, equilibrada, balanceada de uma forma natural. E muda durante o período de gestação de cães e gatos, por exemplo, o apetite do bichinho? Ela precisa de alguma coisa de diferente? Bom, principalmente da cadela, a gente tem uma característica específica. A gestação dura em torno de 63 dias. A gente divide em 3 terços de 22 dias, de 21 dias. Nos 2 primeiros terços, o crescimento dos fetos é pequeno, não é tão grande. E no último terço, a gente tem um crescimento muito grande dos fetos. E o que acontece com isso? Você tem uma diminuição do espaço ali que tem para ingerir o alimento, o estômago fica mais apertado. Então é importante a gente dar uma alimentação rica em energia, né? Rica em calorias. Para quê? Para que num pequeno volume de alimento a cadela consiga ingerir os nutrientes. Deixar a alimentação à vontade também, porque ela vai ter um desconforto.
A gatinha já é um pouco diferente, né? Ela tem um crescimento dos filhotinhos mais gradual. Então nesse terço final ele não é tão sensível como a cadela. Então os 20 últimos dias é muito mais agressivo para a cadela. E agora, depois que os filhotes nascem, como fica a fase da amamentação? A alimentação também muda? E a questão dos filhotes, como funciona com eles? Bom, a gente fala que a amamentação é o maior desafio nutricional que a gente tem. Porque além da cadela ter que se manter, ela está produzindo leite para alimentar e desenvolver os filhotes de uma forma adequada. Então é um desafio enorme. Então você tem que ter uma dieta de excelente qualidade, com um nível de calorias, né, de energia adequada para ela fornecer esses alimentos e outros nutrientes também, não só energia. Então a gente falou do DHA, que é importante para o desenvolvimento dos fetos, ele também vai ser importante para a alimentação da cadela. Por quê? Esses ácidos graxos eles vão passar para o leite e vão ajudar no desenvolvimento dos filhotes também. Então são alguns pontos importantes que a gente tem. E um ponto importante também que a gente muitas vezes esquece, a água. A água é um nutriente importante, né? A gente pensa muitas vezes na nutrição e esquece que ela precisa de leite, ela precisa se hidratar para produzir esse leite. Então manter sempre água fresca, limpa, uma quantidade adequada, isso também é muito importante, né? Nunca se esquecer disso. Por que a cadela acaba perdendo tanto peso durante a amamentação? Por essa questão do desafio nutricional, ela tem uma demanda de energia muito grande, principalmente dependendo do tamanho da ninhada, do tamanho dos cachorros, né, dos gatos, como que eles vão precisar, quando muito leite, ela vai perder energia, né? E ela vai gastar um pouco dessa energia, dessa reserva de energia que ela tem por gordura, então acaba prejudicando. Por isso que é importante a gente pensar também na condição dela anterior a começar a ideia da gestação. Se ela já tiver numa condição corporal não boa, ela vai sofrer muito mais. Então você ter uma alimentação adequada vai ajudar também ela a manter a condição corporal dela. Então tudo isso é importante da gente pensar, né? Quando que a gente vai cruzar ela de novo? Quando foi a última castração? Então, voltando àquele ponto, é uma responsabilidade dos tutores muito grande antes de pensar em cruzar. E os filhotes? Eles têm o período de amamentação. Qual é o tempo correto de você começar a desmamar um filhote? Bom, esse é um ponto também importante da gente pensar. Eu escuto cada absurdo, às vezes, pessoas fazendo antes dos 30 dias. Eu sempre, como criador, ouvi dizer que o período correto é a partir dos 40 a 45 dias. Isso. A gente pensa, pode até começar um pouquinho antes, a partir dos 30 dias, indo aos pouquinhos, dependendo do tamanho da ninhada também, porque senão a mãe começa a sofrer muito também. Então você fazer sempre de uma maneira muito gradual, muito natural, né? Não ter nada muito brusco. Então por isso que a gente faz, às vezes, aos 30 dias começar por uma ração, uma amolecida, batida, tomando cuidado também com não deixar aquele alimento molhado, úmido, para não criar bactérias, desenvolver micro-organismos. É no momento que ele é oferecido, se não é consumido, ele tem que ser descartado. Perfeito isso. Evitar crescimento de micro-organismos que pode prejudicar o animal. Então sempre fazer de uma forma bem gradual, lenta. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em despachar, entre aspas, os filhotinhos logo e a gente vê alguns realmente absurdos. O cachorro ainda não está desenvolvido totalmente, isso é muito prejudicial, né? Não é uma coisa adequada para o filhote. Então sempre fazer de uma maneira gradual, começando até os 45, terminando até os 60 dias, isso é importante. Mas tudo que a gente tem que pensar, existem variáveis. Por isso que sempre conversar com o veterinário, essa é a minha recomendação. Apesar da gente ter uma base, o veterinário é a pessoa, o profissional capacitado para ver, avaliar individualmente aquele caso, como está a cadela, como estão os filhotes, como está a condição deles, tudo isso vai pensando e vai adequando. Os filhotes estão crescendo. Como fazer a adaptação da alimentação deles? Porque quando pequenininhos eles têm uma fome voraz, que parece um saco sem fundo. Você coloca a ração, um aspiradorzinho, né? Vai rápido. Sim, ele faz duas coisas, né? Comer, né? E dormir, né? Então é a natureza dele. Então sempre existe a competição muito entre os irmãos também, né? Aquela briga entre eles, briga saudável entre eles. Então sempre deixar uma vasilha baixinha, né? Onde o animal, porque ele ainda não tem a capacidade de comer, ele está aprendendo ainda, tem uma vasilha baixinha, que todos os animais, todos os filhotinhos consigam o mesmo acesso, porque sempre você tem um mais dominante que o outro, que vai ter mais acesso ao alimento que o outro. Então procurar ter essa questão também de uma forma harmoniosa, né? Você conseguir equilibrar.
Por isso também é um trabalho muito grande, a gente tem que estar em cima, tem que ter um cuidado, não é nem diário, né? Um cuidado de hora em hora. É de hora em hora. Não é? Então você tem que ter esse tempo, tem que ter essa paciência e essa dedicação. A gente está falando com relação aos filhotes caninos. E os gatinhos, os felinos, também é da mesma forma? Da mesma maneira também, da mesma maneira. Tem algumas características, não tem tantos animais para competir com os cães, né? Os números de filhotinhos é menor, mas também fazer sempre uma troca gradual, né? E aos poucos, para esse animal não sentir tanto a troca. A gente tem que pensar que depois, quando a gente for desmamar ele, sempre é um estresse. Então que ele sofra menos, né? Que tenha um estresse menor. Eu tenho uma dúvida com relação à escolha da ração para a mamãe. Tem alguma diferença, tem alguma orientação que a gente deva seguir na hora de escolher a ração ideal para aquele momento da vida dela? Bom, é uma ótima pergunta. Por quê? Nos 2 primeiros terços, ela não tem uma necessidade energética tão maior ou tão grande como no segundo terço. Então posso manter a mesma ração que você está habituado? Uma boa, e principalmente uma ração de boa qualidade. Okay. Excelente qualidade, vamos pensar assim. E no último terço, aí sim é importante a gente mudar. Também evitando aquele estresse, uma mudança gradual, mas dar um alimento com mais calorias, mais ricos energeticamente. Geralmente a gente usa isso, um alimento para filhote, que ele geralmente tem mais proteína, mais gordura e, consequentemente, mais energia. Aí vai ser adequado para essa fase. E sempre deixar um pouco à vontade também, para quando ela estiver mais disposta, se alimentar de maneira à vontade para ela, sem sobrecarregar o sistema intestinal dela. O assunto de hoje foi um assunto muito legal e eu espero que a gente tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês. Bom, no nosso próximo vídeo nós vamos falar da amamentação e do crescimento dos filhotes. Um beijo grande e até lá! Né, Lulu? É isso aí!